Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar um pouco do complemento do post que foi feito na terça-feira, onde a gente falava o que não fazer com o filhote quando ele chega na nossa casa, né? Hoje nós vamos falar o oposto, nós vamos falar exatamente o que fazer com o filhote quando chega na nossa casa, né? Primeiramente, né, parabéns, é muito bom a gente ter a companhia de um cão. Um cachorro nos ensina muito, ele é muito companheiro, ele é muito amoroso, ele é muito parceiro, mas também, como eu já falei aqui, é um grande desafio a gente educar, criar um filhote, né? Ter um filhote, uma parceria de um cão, mas é um grande aprendizado, um grande barato, sim, tá? Então, pessoal, vamos tentar desenhar um pouco esse cenário, né? Imagina um filhote, vamos dizer que em média ele chega nas casas das pessoas 60 dias, 75, às vezes 15 a menos, 45, mas no geral vamos calcular essa média de 60 dias. Aí vamos pensar, esse filhote até então estava com a sua mãe, né? Seus irmãos. Seres que ele já tem uma afinidade de comunicação, de uma forma de interagir. Isso já, nesses últimos 45 a 60 dias eles vão aprendendo alguns parâmetros de até onde eles podem ir com as mordidas ou não. O aconchego, a proteção da mãe, a questão do vínculo, né, por conta do alimento, da proteção é muito forte. E esse cachorro se sente seguro naquele ambiente, né? Outra coisa que eu ia falar, o ambiente, um ambiente totalmente diverso da nossa casa. E muito bem, é um belo dia, ele é retirado desse cenário, desse ambiente e vem para nossa casa. E chega lá, um ambiente totalmente diferente, desconhecido, né? Desafiador, convivendo com pessoas com uma outra espécie, né? Que fala diferente dele, se comunica diferente dele e muitas vezes, na grande maioria das vezes, não entende o que ele fala, né? Então a comunicação fica prejudicada. E aí ele chega nesse cenário todo, né? E ele vai precisar do quê? Né? De um período de adaptação. Por quê, pessoal? O filhote, nessa fase da vida, ele está em desenvolvimento. Ele está numa fase tanto de aprendizado quanto de desenvolvimento. Ele está o período de sociabilização de um cão, que vai do segundo ao quarto mês de vida, ele é muito importante, porque a grosso modo falando, é onde o cachorro forma suas opiniões, ele forma sua visão de mundo, né? Apesar de ser diferente da nossa, ele forma a sua visão de mundo. Então é ali onde ele vai saber, isso aqui é seguro para mim, isso aqui nem tanto, isso aqui eu gosto muito porque eu fui muito bem adaptado, certas coisas eu tive trauma. Então, quando o cachorro sai desse período de 0 até 6 meses e entra na fase pré-adolescente, adolescente, adulta, ali ele traz todo esse aprendizado desse período de sociabilização até então. Então, pessoal, primeira coisa que eu sempre prego, esse aqui vai ser um extra, vai ser um plus, tá? Nem está considerado nos tópicos que eu vou passar para vocês colocarem em prática. Paciência. Muita paciência. Como eu já pontuei, comunicação diferente, visão de mundo diferente. Os cachorros sentem o mundo através do olfato, do faro, e a gente vê o mundo. Nós utilizamos muito mais linguagem verbal, né, falada, apesar de a gente usar a linguagem corporal também, o cachorro usa muito mais corporal. Então, tudo isso impacta. É um desafio tanto para ele quanto para nós. Só que nós estamos na nossa zona de conforto, né? Nós estamos nos nossos lares, talvez a gente mora com outras pessoas, tem iguais. E ele, na grande maioria das vezes, não tem isso. E na verdade, ele perdeu isso, né? Então, a gente tem que desenvolver um novo vínculo entre essas espécies, né? Então, o primeiro passo, que é muito, 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 muito importante você fazer quando você vai trazer um cão para tua casa. Às vezes até antes, tá? Conhecimento. Busque conhecimento. Filhote, educar um filhote não é algo difícil, mas é algo que
tem que ter conhecimento e também desprende bastante energia, porque a gente precisa dar uma atenção especial, principalmente nesse período até o 6º mês de vida, tá? Então, conhecimento, pessoal. Com esse advento da internet, não está difícil ter acesso a esse conhecimento. Nós mesmos aqui da Dog+, a gente já oferece essa educação para tutor, né? Focada para filhote, através de aulas online, né? A gente já tem um pacote que é todo online, tá? Porque quem tem que aprender e quem tem que colocar em prática é o tutor. Então, a gente direciona esse conhecimento para o tutor e dá todo o suporte técnico, né? As ferramentas necessárias para que ele se empodere disso e faça essas aulas, essa educação do seu filhote. Segundo ponto, monte uma suíte, né? Eu gosto de falar de suíte, de quarto dele, um lugar para o seu cachorro se sentir seguro, né? O filhote ele tem algumas questões em relação a esfíncter, de não conseguir controlar ainda o xixi e o cocô. Ele está chegando na tua casa tudo diferente, ele não sabe o que pode, o que não pode fazer, e ele tem muita necessidade, principalmente nessa fase, de ficar roendo, né? Ele vai conhecendo as coisas através da boca, vai mordendo, roendo. E se a gente deixa ele totalmente livre, ele vai aprender coisas que depois lá na frente a gente não vai gostar muito, né? Então, esse quarto vai trazer o quê? Vai trazer proteção para ele. É ali onde vai ter a caminha dele, vai ter a água, onde eu vou servir a comida, onde vai estar todos os brinquedos dele e também onde ele vai aprender o xixizinho dele, né? Então, o que é legal dessa questão do quarto? Além dessa proteção, dessa segurança, do cachorro sentir parte daquele ambiente, né? E aos poucos, conforme ele vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando isso e vai liberando ele aos poucos. Xixi e cocô, para que a gente evite que ele erre. Então ali ele vai acertar muito, porque ele já vai estar muito próximo. Então não dá, mesmo que ele esteja com muita vontade, ele consegue se deslocar aquele pequeno espaço para fazer o xixi dele e acertar, né? E aí a gente já vai ganhando muito, porque quando ele não erra, já vai criando um histórico bom, né? Segundo, ficar sozinho, né? Ou uma independência. Ele entender que em alguns momentos o tutor dele vai ter que trabalhar, o tutor dele vai ter que ir ao supermercado, o tutor dele vai ter que ir à farmácia, alguma vez até vai viajar, vai ficar mais tempo fora. Então ele tem que se acostumar a ficar sozinho. Então esse espaço, esse quarto serve também para esse treino, para essa habituação de ficar períodos sozinho e ser uma coisa normal, né? Pessoal que já fez trabalho comigo ou que já acompanha há mais tempo sabe que o que eu prego, a coisa que o cachorro mais gosta, o que gera mais bem-estar e tranquilidade num cão é previsibilidade. Então a gente tem que habituar ele, preparar o filhote até esse 6º mês com tudo que ele vai conviver ao longo da vida dele. Para quê? Para que tenha essa previsibilidade. Esse aqui eu já conheço, é tranquilo, eu já sei como reagir, agir ou interagir com isso, e isso não vai me gerar um estresse demasiado, né? E por último, pessoal, pontuar os acertos, os comportamentos que você gosta nesse cão. A gente tem culturalmente o hábito do quê? De ficar só inibindo os erros, né? O nosso olhar está treinado para ver as coisas erradas e não os acertos. Então, observa no teu cão já desde filhote algumas coisas que ele já vai te dando gratuitamente, alguns comportamentos bacanas, e começa a elogiar. Começa a dar um petisco às vezes, ou brincar com ele, ou quando ele faz xixi, por exemplo, você consegue liberar ele um pouquinho do espaço dele, então já é um reforço. Tudo isso vai construindo o cão, vai direcionando o cão para os comportamentos que você deseja, que são necessários para uma boa convivência. Principalmente, né, pessoal, porque hoje os cães estão dentro de apartamento, né? Então, a gente está colocando eles num ambiente totalmente artificial, né? Não tão fácil, vamos dizer assim, para ele. Então, a gente também tem que ter a paciência de ensiná-los o que a gente espera deles. Então, recapitulando, conhecimento. Então, você tem que adquirir conhecimento para você passar por essa jornada de uma forma mais agradável, prazerosa, que é o que ela tem que ser. Passa muito rápido para o cão, né? O cão, como ele vive menos, esse período de desenvolvimento é muito rápido.
de uma criança, de um humano, isso vai até os 7 anos, mais ou menos. Vamos botar lado a lado essas duas fases, cão e criança. Então, para você curtir e aproveitar, não que não vai ter trabalho, vai ter coisa boa, coisa ruim, como tudo na vida, mas conhecimento, tá? Número 1. Número 2, montar essa suíte dele. Um lugar confortável, que ele se sinta seguro, abrigado do tipo de sol, de chuva, de frio, né? Um lugar realmente que ele se sinta protegido, tá? E por último, aproveitar para pontuar os acertos dele. Tudo que ele faz de bom, nós vamos falar, nós vamos pontuar, nós vamos dar petisco, nós vamos reforçar esses comportamentos. Porque como a gente é filhote, a gente já vai estar controlando o ambiente, e quando ele estiver solto, a gente vai estar supervisionando, o complemento seria pontuar esses acertos, tá? Então, pessoal, em linhas gerais, eu vou passar 3 elementos para cada questão: paciência, consistência e persistência para você educar o seu cão, tá? E no finalzinho mais uma dosezinha de paciência, né? Porque filhotes, eles são um pouquinho, eles têm muita energia, né? Eles são muito voluntariosos, então realmente a gente precisa de paciência. Então, paciência, consistência e persistência para você educar o seu cão. E para você desenvolver o relacionamento, criar um elo de amizade com ele, empatia, porque são 2 espécies totalmente diferentes, então há de se ter empatia, respeito, né, pelas características diferentes de cão, afinal nenhuma espécie é melhor que outra, são apenas diferentes, né? E por último, confiança. Confia no que você está construindo, dá confiança para o seu cão, dá educação, mas dá confiança, que com certeza você vai adquirir também o respeito e a confiança dele vai ser grande. E aí vocês vão ver que lá na frente vai se desenvolver uma amizade, uma parceria, que aí você vai até sentir saudade, né, desse período de filhote, que acaba sendo divertido, né? Apesar do trabalho, através da energia que você tem que botar ali, é muito divertido, é muito legal ver ele se desenvolvendo, ver a gente construindo, ele dando os feedbacks e tudo mais, passeios, é muito bacana, pessoal. Então, seguindo esses pequenos passos que eu passei, com certeza você já vai ter um bom direcionamento para a educação do seu filhote. E assim que ele chegar em casa, os primeiros passos. E se tiver alguma dificuldade, pessoal, alguma questão, estamos à disposição, né? Me mande aqui um direct. Jonas, eu tenho dificuldade nisso, você pode me ajudar. Como eu mencionei, hoje a gente pode atender qualquer lugar do mundo, porque a gente atende online, então não tem mais fronteiras, né? Com o advento da internet e com a pandemia isso só veio se exacerbar. Então, estamos à disposição. Se pretende ter um filhote, já começa a adquirir conhecimento, busca informação de raça, da sua... Avalia... Tem um vídeo, depois eu vou até ver se eu consigo deixar para vocês no próprios stories, para vocês irem assistir em relação ao que eu pontuo lá, o que você deve considerar antes de ter um cão, né? E agora eu estou falando para vocês o que vocês devem fazer de imediato. E aí, nisso vocês vão construindo a opinião de vocês, se realmente vocês estão preparados, se é o momento, na realidade, de vocês terem um cão agora. Ok? Um abraço, pessoal, e até mais.